Então, vamos para a correção dos exercícios da última aula, né? Do dia 29/4. A atividade 2, a segunda atividade da quinzena, né? E a 14ª atividade já enviada, não é isso? A gente tá vendo sobre a equação reduzida da reta, né? Como é que é a equação reduzida? Y, que é igual a mx mais n, sendo que o m representa o coeficiente angular e o n representa o coeficiente linear. Então, aqui a gente tem o coeficiente angular e aqui a gente tem o coeficiente linear, não é isso? Coeficiente angular, eu vou analisar o sinal, se a função, se o gráfico é de uma reta crescente ou de uma reta decrescente. O coeficiente linear é o lugar que cruzou o eixo do y, né? Aí a gente tem algumas formas de chegar nessa equação. Se a gente tiver a equação geral, como é que eu calculo os dois coeficientes? O coeficiente angular, que é representado pela letra m, é menos a sobre b. Lembrando que a é o coeficiente de x e b é o coeficiente de y. E o n, que é o coeficiente linear, vai ser menos c sobre b. Termo independente, né? Coeficiente de y, né? Então, na primeira questão, considere a equação geral da reta, ou seja, eu tenho essa equação aqui. E determine o coeficiente angular e o coeficiente linear, é isso? Então, ó, aqui na letra A, quem que é o número A? É o 2, o B é o 3 e C é menos 1, não é isso? Então, vamos lá. Quem que é o coeficiente angular? Letra M, menos A sobre B. Quanto que vale o A? 2, o B, 3. Então, qual que é o coeficiente angular aqui? Menos 2/3. Qual que é o coeficiente linear? Menos C sobre B. Quem que é o C? Menos 1 sobre B, que é 3. Menos com menos, mais. Então, qual que é o coeficiente linear? 1/3. Aqui na letra B, quem representa a letra A, que é o coeficiente de x? A gente tem 1x. O de B, que é o y, que é o coeficiente de y, menos 1. E o termo independente, que é o c, 4. Então, quem que vai ser o coeficiente angular? Menos a sobre b. Quanto que vale o a? 1. E o b, menos 1. Menos com menos, mais 1. Então, o coeficiente angular aqui é 1. E o linear? Menos c sobre b. O C é 4 e o B é menos 1. Menos com menos, mais. Então, aqui é 4. Então, o linear é 4. Angular é 1, linear é 4. Já o número 2, o que pediu para a gente fazer? Conhecendo a equação geral da reta S, obtém o coeficiente angular, o coeficiente linear e a equação reduzida. Então, no caso aqui, a gente tem duas formas de fazer isso. Se eu colocar na equação reduzida, né? O que é a equação reduzida? É a equação onde o y está em função do x. Depois eu olho a equação e vejo o número que está com o x é o angular e o que está com o y e o que está sozinho é o linear. Só que a gente não fez nenhum modelinho desse jeito. Então, vamos fazer do jeito que a gente fez até agora, que é descobrindo o coeficiente angular, depois o linear. Então, no caso aqui, o A é 2, o B é menos 3 e o C é 1. Quem que é o coeficiente angular? Menos A sobre B, não é isso? Menos A sobre B, fazendo direto. Menos com menos, mais. Então, o angular é 2/3. E o coeficiente linear? Quem que vai ser o linear? Menos C sobre B. Menos com menos, mais. Então, vai dar menos 1/3, né? Então, implica que o coeficiente linear é 1/3. Como é que é a equação reduzida?
não é y, que é igual a mx mais n. Então, eu vou descobrir aqui, quanto que vale o m? O m é 2/3 e o n é 1/3. Isso aqui, né? Letra B. Na letra B, o A vale 3, o B vale -4 e o C vale 3. Quem que é o coeficiente angular? Menos A sobre B. Menos com menos, mais. Então, o angular aqui é 3/4. E o linear? Menos C sobre B. Menos com menos, mais. Eles ficaram iguais, né? Então, no caso aqui, como é que seria a reta, então? É a equação reduzida. Mx mais n. Mais 3/4 de x mais 3/4. Aqui na letra C. Quem que é o A? O A é 1, o B é 3 e o C é -6. Então, no caso aqui, quem que é o angular? Menos A sobre B. O A vale 1 e o B vale 3. Então, implica que o coeficiente angular é menos 1/3. E quem que vai ser o linear? O linear é menos C sobre B. O C vale -6. O B vale 3. Menos com menos, mais 6 dividido por 3, 2. Então, o linear é 2. Como é que é a equação reduzida? Y, que é igual a mx mais n. Quanto que vale o m? Menos 1/3 de x, mais o n, que é 2. Então, essa é a equação. Vamos para o terceiro exercício. Para cada representação gráfica da reta R, determine o coeficiente angular, aqui o meu papel rasgou, determine o coeficiente angular, o coeficiente linear e a equação reduzida de R. Então, no caso aqui, a gente já aprendeu que o coeficiente angular, a gente tem 3 formas de descobrir o valor dele. Primeiro, quando a gente tem a inclinação ou a direção, que é o ângulo que a gente tem. Quando a gente tem 2 pontos na reta ou quando a gente tem a equação geral. No caso aqui, a gente tem a inclinação. Então, nesse caso, quem que é o coeficiente angular? É a tangente de alfa. Quem que é alfa? 30 graus. Então, o coeficiente angular vai ser o valor da tangente de 30. Quanto que vale a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, né? E o coeficiente linear, o n, é quem? É o lugar que cruza o eixo y. Então, aonde passou no y é o n, é o coeficiente linear. Então, no caso aqui, o coeficiente linear, que é representado pela letra n, é -2. Então, como é que vai ficar a equação reduzida aqui? Raiz de 3 sobre 3x, mais com menos, -2. Essa é a equação reduzida. Aqui na letra B, qual que é o coeficiente linear? Vai ser a tangente de 135. Se eu olhar essa reta da esquerda para a direita, ela tá descendo, não tá? Então, o coeficiente angular tem que ser negativo. Então, m vai ser igual a tangente de 135. Qual que é o valor da tangente de 135? Ângulo notável que termina em 5 faz referência com o de 45. Qual que é o valor da tangente de 45? É 1. Como a reta é uma reta decrescente, eu sei que ele vai ser -1. Ó, crescente, positivo. Decrescente, negativo. Ângulo agudo, que é menor do que 90 graus, positivo. Ângulo obtuso, ó, ângulo obtuso, maior do que 90, tangente negativa. Então, no caso aqui, o coeficiente angular é -1. E o coeficiente linear, que é a letra N? Qual foi o lugar que cruzou o eixo do Y? Então, ó, aqui eu esqueci de colocar. Ó. Qual foi o lugar que cruzou o eixo do Y?
foi o 3. Então, a gente tem que o angular é menos 1 e o linear é 3. Então, como é que ficou a equação reduzida? Que é mx mais n. Vai ser menos 1x mais 3. Ou, simplesmente, menos x mais 3. Já o número 4 pediu para a gente determinar o coeficiente angular e o linear em cada equação reduzida. Muito fácil. Ó, se eu fizer aqui uma comparação, mx mais n. Quem que entrou no lugar do m? O m é 6 e o n é 4. Ó, m6, n4. E aqui, ó, y igual a mx mais n. Ó, m menos 2, n6. Então, aqui, o coeficiente angular é menos 2 e o linear é 6. Tranquilo, né, pessoal? É isso aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.